Olá, meus amigos, que a paz esteja com todos. Mais uma vez, vamos deixar a palavra do nosso Deus, né? Já gostaria de pedir para você deixar o seu like, tá? Você deixar o seu joinha, né? O like. Ainda não estou assim, vamos assim dizer, entendendo bastante do YouTube, né? Mas o pouco que eu entendo, eu já sei que posso estar enganado no que eu estou falando, né? Mas o like é aquele joinha, né? Que a pessoa deixa, aquele gostei, né? Que a pessoa deixa. Aí tem o sininho também, né? Da notificação, tá? Que você pode ativar ele, né? E se você ainda não é inscrito, né? Peço para você se inscrever nesse canal, tá? Para que o YouTube possa compreender que esse conteúdo é bom e possa indicá-lo para mais pessoas. Meu objetivo é cumprir Marcos 16:15, né? Se alguém entende de YouTube, né, que possa me corrigir se eu estou enganado, né? Mas eu acredito que o like é aquele joinha, né? Que a pessoa, que a pessoa deixa, né? Mas vamos o que interessa, vamos à palavra do nosso Deus. E impressionante o que tem de pessoas que são de Deus, né? E muitas das vezes têm louvado a Deus com as suas palavras. Como assim, ministro, o senhor fala? Sim, meu amigo e minha amiga. Às vezes muitas pessoas indiretamente ela acaba louvando a Deus com as suas palavras, né? Claro que o cristão ele não vai louvar o diabo diretamente, claro que não, né? A pessoa que serve a Deus, ela não vai louvar o diabo diretamente, óbvio que não. Mas às vezes, sem que muitas pessoas de Deus percebam, elas acabam louvando ao diabo com as suas palavras. Por exemplo, tem pessoas que não era para sair da boca dela, pessoas de Deus que eu estou falando, né? Que às vezes não era para sair da boca dela murmurações, reclamações, maldições, né? E muitas das vezes sai, principalmente quando a pessoa está passando por uma luta, principalmente quando a pessoa está passando um momento de dificuldade. Aliás, meu amigo e minha amiga, é o momento que nós temos que tomar mais cuidado para que as nossas palavras, a nossa boca, não venha a ser instrumento de Satanás. Porque é o momento que ele mais se aproveita para poder arrancar da nossa boca palavras negativas. Porque o que louva o diabo? O que louva o diabo são nossas palavras negativas. É impressionante a gente ver pessoas que se diz de Deus e ser uma pessoa pessimista, ser uma pessoa que nada tá bom, tudo ela reclama. E às vezes, meu amigo e minha amiga, nós vemos pessoas que não tem faltado nada para ela. Mas nós vemos pessoas que se dizem de Deus, mas tudo é motivo de reclamação. Por exemplo, se falta às vezes uma determinada comida em sua mesa, um determinado alimento em sua mesa, a pessoa já começa a reclamar. Às vezes a pessoa não tem uma carne para comer, às vezes a comida dela vai ser arroz, feijão e ovo, né? Aí a pessoa já começa a murmurar, a reclamar. Ou muitas das vezes porque o prazo dela receber o dinheiro, o salário, às vezes
atrasou o pagamento, aí a pessoa começa a xingar, a reclamar, a murmurar. Só que a pessoa não entende que às vezes imprevistos, né, acontece. Ou às vezes a pessoa reclama do serviço, fala mal do patrão. Então, meu amigo e minha amiga, tudo isso você está louvando ao diabo, né? E quando você também exalta mais o seu problema, mais as dificuldades do que a Deus, você está louvando a Satanás também. Impressionante como eu vejo pessoas que elas têm prazer em falar que está doente, elas têm prazer em falar que estava no hospital. Eu falo para você que eu presencio isso. Eu presencio pessoas que são de Deus, sabe? São pessoas de Deus, de verdade. Eu vejo pessoas que são de Deus, dão testemunhos que são pessoas da luz. Mas às vezes as suas palavras têm louvado o diabo. Por exemplo, o que existe pessoas que são de Deus e fica exaltando o problema. Por exemplo, tem pessoas que elas se reúnem para falar da luta que está passando. Elas falam de boca cheia. Nossa, eu tô doente. Nossa, eu fui no médico e foi constatado diabetes, foi constatado que eu tô com leucemia, com anemia, que não sei o que lá. Tem pessoas que ela fala de boca cheia que foi no médico, como se o hospital fosse um clube, né? Que ela foi passear. Acredite você, mas eu escuto isso da boca de crente. Nossa, porque a minha diabetes está alta. Ah, porque a minha diabetes está lá em cima, né? Nossa, mas eu sofri um acidente. Nossa, mas olha, eu acordei com uma dor de cabeça. É? Tem pessoas que são de Deus, só que não tem vigiado nisso. E a gente tem que tomar cuidado, porque sem que a gente perceba, a gente acaba louvando a Satanás. Porque uma pessoa de Deus não pode deixar sair da sua boca palavras negativas, pessimismo. Tem pessoas que ela não vê nada de bom em nada. Tudo para ela é motivo de colocar obstáculos, é motivo de reclamar. Tem gente que se está chovendo, ela reclama que está chovendo muito, né? Tem gente que se o dia está de sol, ela fala que precisa chover. Aí quando chove demais, nossa, precisa parar essa chuva. Não aguento mais essa chuva. Ela não consegue ver coisa boa em nada. E é difícil a gente ver pessoas que são de Deus e são desse jeito. Porque às vezes pessoas que não são de Deus não têm esse comportamento. Quantas pessoas que eu vejo que não são de Deus, mas não reclama, não murmura, não é uma pessoa pessimista. Mesmo que ela esteja passando por dificuldades, ela não se deixa abater, ela não fica falando, perdão, ela não fica falando o que não deve, né? Eu, particularmente, eu já fiz visita em hospitais do câncer, que pessoas vão para lá em fase terminal, né? Que pessoas vão para lá para morrer, vamos falar no português claro. Mas essas pessoas que eu fui visitar, eu não escutei da boca delas palavras de pessimismo, palavras negativas, pelo contrário. Eu escutei exatamente o ao contrário. Não, eu vou vencer, eu vou sair daqui. Palavras desse tipo, né? Eu não lembro bem o que a pessoa disse, né, por detalhes, mas são palavras bem assim, do jeito que eu estou te falando. Eu fiz um casamento há muitos anos atrás
Se eu não estou enganado, tem uns 4 anos que eu fiz um casamento. Inclusive, o vídeo está até no canal da televisão onde eu moro, né? Onde eu moro tem uma TV, né? Tem uma emissora de TV local. Que essa emissora até filmou esse casamento. Que eu fui fazer esse casamento, né? De um rapaz, de um senhor que ele estava em fase terminal de câncer. Ele estava com câncer no pescoço, né? É uma pessoa católica, né? A sua noiva também era uma mulher bastante católica, né? Mas eu não esquentei a cabeça. Eu fui fazer esse casamento com o maior prazer, né? Fui fazer com o maior prazer, independentemente de religião, né? O sacerdote deles não quis fazer o casamento, então eu fui. Mas Deus, ele sabe, né? Não podemos julgar também. Foi tudo permissão de Deus, porque o propósito na vida desse casal era salvar a vida desse homem que estava com câncer. Porque eu fiz o casamento dele numa semana, na outra semana ele veio a falecer. O Espírito Santo me revelou para fazer o apelo para ele, né? Mas o que eu quero que você entenda? O que eu observei na vida desse rapaz que estava com câncer terminal? Sabe qual era o desejo dele? Se casar. Ele nunca havia casado, se eu não estou enganado, havia 18 anos que os dois estavam juntos. E o último desejo desse rapaz era se casar. Engraçado, né? Ele tinha tudo para falar o quê? Ah, para que casar? Né? Eu vou morrer mesmo? Para que casar, né? Ele poderia ter dito isso. Ah, mexer com casamento não. Porque se você for ver, meu amigo e minha amiga, os dois ficaram casados uma semana só, porque na outra semana ele faleceu, né? Ele curtiu a vida de casado uma semana só. Mas eu não vi em momento algum a sua noiva ou ele mesmo, ele quase não podia falar, né? Mas a sua noiva falando, ah, ele vai morrer mesmo, para que casar? Pelo contrário, eu ouvi da boca dela felicidade. Ela deu até entrevista para essa TV local da minha cidade. Se você quiser até assistir esse vídeo, o nome da TV é Vale TV, né? Tá lá, é Casamento no Hospital São Judas de Barretos, que é a cidade onde eu moro. E você vai ver lá. Eu tive o prazer de fazer esse casamento. E eu não vi a mulher em momento nenhum falando, ah, ele vai morrer mesmo, vou arrumar outra pessoa, para que se casar? Não, pelo contrário, ela estava feliz. Deu até entrevista. Sabe, meu amigo, isso é um tapa na cara, com perdão da palavra, de muitos crentes que às vezes por faltar alguma coisinha já começa a reclamar. Às vezes porque falta o arroz, ele começa a reclamar. Às vezes porque o casamento não está muito bem, ele começa a reclamar. Em vez de dobrar o joelho e orar, não. Às vezes o pneu do carro fura e já começa a reclamar. Às vezes, vamos assim dizer, voltando no pagamento, né? O pagamento atrasa um pouco, às vezes o patrão surgiu um imprevisto e ele começa a reclamar, né? Ou seja, tem crente que não agradece em nada, só sabe reclamar, é pessimista. Às vezes uma rodinha de crente se reúne e começa um falar do problema do outro. Não, porque eu tô com diabetes, aí o outro já fala. Aí eu tô desempregado, aí o outro já fala. Não, eu tô com problema no casamento. Não, mas o seu problema não é maior do que o meu. Começa a ficar competindo, qual tem o problema maior. E você sabe quem que é louvado com isso? É o diabo, é Satanás. A única pessoa, o único ser que é louvado com o que é negativo é o diabo. Se o crente só abre a boca para falar o que é negativo, o que é pessimista, ele vai estar louvando ao diabo.
Então, cuidado, meu amigo e minha amiga. Cuidado. Sabe, a Bíblia conta a história de certa mulher que a gente conhece muito. Uma viúva não, já estou matando a mulher, né? Mas uma mulher da cidade de Sunem, a famosa sunamita, né? Que ela era casada, era uma mulher financeiramente bem-sucedida, né? Financeiramente ela não faltava nada para ela. Ela era uma mulher bem-sucedida, né? Só que ela com o seu marido, eles não poderiam ter filhos. E ela gostava muito de ouvir as palavras do profeta Eliseu, né? Ao ponto de construir um quarto para o Eliseu, né? Se você quiser estudar essa palavra, você pode ler lá em 2 Reis, né? 2 Reis, né? Você pode ler do capítulo 1 em diante até chegar, né, a história toda. Mas do capítulo 2 Reis, do capítulo 4, você pode começar a ler no versículo 1 em diante, que você vai chegar à história dela. Mas você vai ver que essa mulher, ela gostava que o Eliseu fosse para a casa dela para comer pão, né? E porque o Eliseu, obviamente, falava, era representante de Deus, era um profeta, né? Ao ponto dela comentar com o seu marido que tinha observado que ele era um homem de Deus e decidiu fazer um quarto para o Eliseu em sua casa. Seu marido, obviamente, concordou. E o que aconteceu? Em agradecimento a esse favor que ela fez, o Eliseu ele pediu para que seu servo Geazi investigasse a vida dela, sabesse o que ela precisava. E o Geazi falou: ó, meu senhor, ela tem tudo, financeiramente ela tem tudo, mas ela não tem filho. E a Bíblia diz que o Eliseu, usado por Deus, profetizou que ela iria engravidar. E assim aconteceu. Só que, meu amigo e minha amiga, o que aconteceu quando o menino dela já estava grande? Ele veio a falecer, né? A criança veio a morrer, né? Ele começou a sentir muita dor de cabeça e ele veio a falecer, né? Imagina você, uma mulher que não podia ter filhos com o seu marido e ela tem e de repente o filho morre. Imagina como estava o coração dessa mulher, né? Mas o que me chama a atenção são as palavras dela. Quando ela ficou sabendo que o filho dela havia morrido, qual que foi a decisão dela? Ela foi procurar o profeta. Mas o que me chama a atenção é que ela não comentou com ninguém o que ela estava passando. Ela foi conversar direto com o profeta. E até mesmo com o próprio marido dela, ela não pôs para fora o que estava passando. Porque tem gente que é assim, né? Tem gente que gosta de colocar na rede social o que está passando, o que está sentindo. Tem pessoas que quando morre alguém quer colocar na rede social, luto. Cada um é cada um, mas eu não concordo com esse tipo de coisa, porque tem pessoas na rede social que nem conhece, nem sabe quem é a gente. Aí a gente vai ficar colocando, expondo a nossa vida para quem a gente não sabe quem é? Para quê? Mas cada um é cada um. Mas o que me chama a atenção são as palavras dessa mulher. O marido dela começou a observar e ver que ela estava de partida até onde o profeta estava, o profeta Eliseu. E o marido dela achou estranho, né? Porque não era dia de sábado e nem lua nova, ou seja,
Em outras palavras, trazendo para o dia de hoje. Não era dia de culto. E o marido dela começou a falar, mas por que você vai procurar o profeta Eliseu? Hoje não é lua nova, não é sábado. Tá lá, né? Se você quiser ler, acompanhar, tá lá em 2 Reis, capítulo 4, versículo 23. Diz assim, ó. E ele disse, por que vai hoje a ele? Ou seja, vai ao profeta. Não é lua nova e nem dia de sábado. Preste atenção nas palavras que ela disse, ó. E ela então lhe respondeu, tudo vai bem. Agora eu pergunto para você, estava bem? O filho dela estava morto. Eu não estou falando de uma dorzinha de cabeça que ela teve, não. Eu não estou falando de uma mistura que faltou na mesa dela, não. Eu não estou falando de uma unha encravada que ela tinha, não. Eu não estou falando de um pneu furado, não. É? Porque tem crente que eu vou te falar, fura um pneu, ele já amaldiçoa o quarteirão inteiro. É? Não estou falando disso, não. Eu estou falando de um filho morto. Você para imaginar o coração dessa mulher como estava. O filho morto. Mas o que ela responde pro marido? Ele ficou preocupado. Mulher, aonde você vai? Hoje não é dia de culto. Aí ela falou que tudo vai bem. E estava bem? Não, não estava. Ministro, mas ela mentiu. Não, não mentiu. Não mentiu. Ela simplesmente foi uma pessoa que quis contar o que estava passando para a pessoa certa. Que foi pro profeta. Porque depois, se você quiser continuar lendo, você vai ver que quando ela chegou diante do profeta, aí sim ela pôs para fora tudo que estava dentro. Aí sim ela chamou o profeta para si. Aí sim ela falou, ô meu Senhor, eu não pedi nada para o Senhor. E agora o meu filho morre, mas ela contou para a pessoa certa. Ela não fez que nem muita gente faz, né? Quer contar no Facebook, quer contar para o quarteirão inteiro que ela está passando por dificuldade. Tem mulher que eu vou te falar, quer contar para todo mundo que está com problema no casamento, né? Tem homem também, quer contar para todo mundo que está passando. Para quê? Aí fica colocando no Facebook, eu não tô bem. Só para ficar se vitimizando. Para que isso? Para que isso? A gente tem que contar para a pessoa certa, que é para quem? Para Deus. Claro que a gente pode ter um amigo de confiança que a gente tem que desabafar, mas não ficar falando para todo mundo. Mas você pode observar que nem com o marido dela ela quis falar. Por quê? O marido dela ia poder resolver a situação dela? Não. Tem coisas, meu amigo e minha amiga, que é só Deus que pode resolver. Então não precisa você ficar falando para um, para outro, para outro. Para com isso. Mas o que me chama a atenção foi as palavras dessa mulher. E ela aprendeu bem, né? O que o profeta Eliseu ensinou, porque isso com certeza o profeta Eliseu ensinou. Isso com certeza o profeta deve ter ensinado. A Bíblia não fala detalhes, mas eu acredito que sim. Porque obviamente o profeta Eliseu não ia na casa dela só para fazer uma boquinha, só para comer pão, né? Ele ia para dar a palavra, o principal. Ele ia dar perdão da palavra, ele ia dar o principal que é, ele ia levar o principal, melhor dizendo, que era a palavra. E pelo que eu estou vendo, ela aprendeu bem, né? Porque diante de uma situação tão difícil, ela vira para o marido e fala assim, tudo vai bem. Se fosse hoje. Se fosse hoje ia ter crente que ia descabelar. Se fosse hoje ia ter crente que ia ficar murmurando, reclamando, colocando a culpa em Deus. Como tem muito crente que faz isso. Meu amigo, minha amiga, pare de louvar o diabo. A nossa boca é boca de Deus. Pare de ficar deixando sair da sua boca palavras que engrandecem o nome de Satanás.
Às vezes eu escuto de boca de crente coisa que não deveria. Ah, é porque a coisa tá feia, a coisa tá difícil. Ah, porque eu não sei o que vai ser de mim. Ah, porque eu tô doente, eu tô com isso, eu tô com aquilo. Muda isso, meu amigo e minha amiga. Você e eu somos bocas de Deus. Que Jesus ele seja engrandecido, não o diabo. Tá bom? Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti. Que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti, levante o seu rosto sobre ti, te dê a paz. Até uma próxima oportunidade, se Deus assim me permitir.